Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Venho trazer pra vocês uma notícia muito triste, pelo menos que me abalou muito, tanto na infância, na verdade não na infância, mas quando eu passei a me conhecer como ser geográfico, né, como estudo de geografia, e me abalou novamente com o lançamento desse live action, que eu achei que eles iam consertar esse gravíssimo erro geográfico, mas eles acabaram não consertando novamente. Você quer saber qual que é esse erro? Então, ó, antes de eu contar pra vocês, por favor, ó, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, pra quem não sabe, o filme Rei Leão ele se passa no continente africano. O continente africano que ele é cortado exatamente ao meio pela linha do Equador. Tanto que, por exemplo, quando a gente vai se referir numa aula de geografia ao clima da África, a gente fala que a África é um continente espelhado. Porque como ela é cortada exatamente na linha do Equador, no meio da linha do Equador, praticamente todos os climas que acontecem ao norte acontecem também ao sul. A gente tem no meio, por exemplo, o clima equatorial, depois um clima tropical, depois um clima semiárido, depois um clima árido, mediterrâneo. Tudo o que acontece ao norte acontece também ao sul. E a gente sabe que a vegetação ela é uma correspondência quase que exata do clima. Então, por exemplo, só para a gente fazer uma tradução. Aqui no Brasil, geralmente onde tem clima equatorial, tem floresta amazônica. Onde tem o clima semiárido, tem a caatinga. Onde tem o clima tropical, tem o cerrado. E por aí vai. Na África, a mesma coisa. E aí, a gente percebe, por exemplo, quando você começa a observar a paisagem, né, o espaço ali onde o Simba nasce, a Pedra do Rei, você vê uma vegetação toda herbácea, com algumas árvores e troncos retorcidos. Para quem manja, sabe que aquilo é uma região da savana, associada ao clima tropical. Beleza. Vou dar uns breves spoilers aqui, tá? Mas sem grandes problemas. E aí a gente sabe, né? Todo o papo acontece, o desfiladeiro e tal, Mufasa morre, o Simba é obrigado a fugir. E aí quando ele foge, o Scar pede para as hienas matarem o Simba, aí o Simba ele acaba caindo numa planta toda espinhuda e tal, e as hienas decidem que não vão seguir. E aí o Simba ele começa a correr, ele para ali no meio que um deserto, né? Nesse deserto, depois ele chega encontrando o Timão e o Pumba, que salva ele de alguns abutres, né? Ele chega na floresta equatorial. Se você observar, né? Aquela região de cachoeiras, plantas latifoliadas, aquelas grandes paisagens, aqui na floresta equatorial do Congo. Aliás, ó, ele poderia até ter encontrado o Tarzan. Tarzan também vive na floresta equatorial do Congo. E ele passa ali naquela região. De verdade, galera, observa isso, ó. Se eu mostrar pra vocês, vou colocar aqui pra vocês o mapa de vegetação da África, não existe deserto, clima árido ou mesmo clima semiárido entre a floresta latifoliada do Congo e a savana. Não tem como o Simba ter saído da savana da Pedra do Rei e ter chegado no local onde vive o Timão e o Pumba passando por um deserto. Não existe um deserto no meio desse local. E pior ainda, depois no passar do filme, que tem toda aquela parte bonitinha, né, que o Rafiki mostra pra ele, que o Mufasa ainda vive dentro do Simba, tudo tal, o Simba decide que ele vai voltar para a Pedra do Rei. E se vocês observarem, ele tá saindo da onde vive o Timão e o Pumba, floresta equatorial, e ele começa a migrar de novo, passa pelo meio de um deserto. Disney, não tem deserto entre a floresta equatorial e a savana. Poxa, eu já fiquei chateado quando vi o desenho. Eu achei que eles iam consertar isso no live action. Não consertaram, galera, não consertaram. Ah, professor, mas é que o deserto tem toda uma simbologia de uma solidão, uma superação de dificuldades. Concordo, mas isso machuca o coração de um geógrafo. O professor de geografia ele fica triste, porque o Rei Leão era um filme que eu assistia todos os dias e voltava a fita todos os dias. E ver que isso não foi consertado live action, eu confesso que me deixou com uma certa dorzinha do coração. Belezinha? Deu pra entender o erro geográfico, galera? Então, quando você for mostrar pro seu irmãozinho, pra sua irmã, pra sua mãe, enfim, pro seu filho, etc., fala pra ele, ó, tá vendo esse deserto? Ele não existe. É só uma simbologia da Disney. Aí você já mostra uma mapinha de vegetação da geografia. E claro, ótimo pra você ficar ensinando e batendo papo super interessante sobre geografia com o seu amiguinho, com o seu familiar e por aí vai. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e